Pessoal, então nós vamos terminar aqui neste vídeo as nossas questões principais. Não vou fazer o terceiro vídeo em si voltado para outra questão, porque esse aqui é suficiente para falar das duas últimas que faltam, juntamente com a escravista, que vai somar as três questões. A questão escravista, pessoal, que nós estávamos falando ali, eu comentei até no final ali, que os fazendeiros teriam falido. Não foi uma falência, eles tiveram sim um grande desfalque com a libertação dos escravos em si, mas não chegaram a falir, porque para falir naquela época tinha que ser, ou tinha que ser uma pessoa que não estivesse tão bem equiparada dentro daquele meio, tá? Mas outra questão, pessoal, que eu tenho, que soma junto a questão escravista, é a minha questão militar. O militarismo, dentro daquele meio, dentro daquela época ali, apesar dele sempre dar o melhor de si, ele não era reconhecido. E caiu ainda mais o populismo dos militares daquela época ali, a partir da minha Guerra do Paraguai. O pessoal foi lá na Guerra do Paraguai, se enfrentaram lá, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Uma guerra super sangrenta em si, mas o Brasil, de certa forma, ele vai sair assim como campeão, né? O Paraguai vai ficar arrasado. E quem foi na linha de frente, defender o Brasil dentro desse meio? A nossa força militar, né? A nossa força expedicionária brasileira, e também ali dentro daquele meio da nossa guerra do Paraguai, teve ali os chamados voluntários da pátria também, que foram enfrentar, né? Que eram pessoas leigas, né? Vamos dizer assim, que foram dar o seu sangue realmente, né, em prol da República. Então esses militares foram lá, fizeram o melhor que eles poderiam ter feito dentro daquele meio, e quando eles retornam, eles não têm esse reconhecimento, sabe? Eles estão ali dentro da sociedade, somando, defendendo, fazendo o trabalho deles, fazendo a parte deles, só que o Império não dá o devido valor para eles, né? E para piorar, eles não têm os mesmos direitos que os demais dentro da população em si. E se nós pesquisarmos dentro da lei, ainda tem algumas contradições dentro daquele meio ali, né? Que nem, por exemplo, o direito de não poder fazer greve dentro da nossa sociedade hoje em dia, também de certa forma, né, pessoal, é uma certa afronta, né? Porque direitos iguais, independente da profissão, né? Mas dentro dessa época, como eu disse, eles não eram ali muito reconhecidos. Então, a partir do momento que eles voltaram, né, que eles deram em si o seu sangue, eles queriam pelo menos uma gratidão de parte do Império para com eles, né? Só que essa gratidão não veio. Então, isso somou aos militares ali, né? Inclusive o Deodoro da Fonseca, que vai ser o que vai aplicar o chamado golpe republicano ali, apesar dele ser em si um monarquista, ele se sente depois ali em 1889 pressionado a fazer, né, a ficar do lado dos colegas em si dele e dar esse patamar, né? Então, uma das questões em si que também ajuda a enfraquecer o Império é ali a nossa Guerra do Paraguai e a nossa questão, que a gente vai chamar questão militar. Tá? Depois, pessoal, nossa última questão em si, eu estou citando as três principais. Tá? A nossa última questão que nós temos ali, questão religiosa. Pessoal, estou dizendo assim a primeira questão, segunda questão, terceira questão, mas não tem uma ordem descritiva delas, tá? É só uma ordem descritiva, é só para a gente poder se organizar e saber, tá? A nossa terceira questão ali, então, pessoal, vai ser a questão religiosa. Dentro do meu império em si, a partir ali na minha Constituição de 1824, né, minha primeira Constituição imperialista, lá do Dom Pedro I ainda, o que acontece? Estava previsto dentro da lei ali, o Brasil em si, né, o meu Brasil Império, tem como religião oficial a religião católica, né? A gente não era um Estado laico. Então, pessoal, chegou certa parte do Império ali no segundo reinado, que os padres em si e o próprio Dom Pedro II vão chegar ali num desentendimento. Por quê, pessoal? Dom Pedro I e também ali Dom Pedro II em si, eles eram de outra ordem, né? Eles respeitavam em si o catolicismo, mas eles eram da sociedade filantrópica, né? A maçonaria, que até hoje ela é um pouco assim, vamos dizer,
obscura, né? É uma sociedade secreta, né? Eu particularmente não vejo a maçonaria como sendo nada ruim em si, né? Até agora tem um documentário ali dentro da Netflix que comenta sobre os segredos da maçonaria, mas não revela assim grandes coisas assim. Então só quem está dentro da sociedade para saber realmente o que acontece, né? Mas basicamente, pessoal, eu diria, né, pelo que eu li em si, quebrando um pouco o preconceito que a gente encontra dentro da sociedade, que ela é em si uma sociedade filantrópica que busca o bem ali de uma determinada população, né? É o meu entendimento que eu tenho. Mas se vocês pegarem e pesquisarem dentro do YouTube, por exemplo, colocar segredos obscuros da maçonaria, vai aparecer histórias ali que vamos dizer, certos misticismos, tá? Não sei se é misticismo ou não é misticismo, mas eu tenho para mim que é, né? Mas vocês são livres para pesquisar e decidir o que vocês querem entender sobre a maçonaria, tá? Depois até se quiserem fazer comentários aqui sobre qual o significado que vocês acham, né? Podem comentar, tá? Mas isso, pessoal, vai abalar, por causa que os católicos em si não gostavam. E não gostavam só pela questão ali de religiosidade. Também ficaram um pouco chateados por causa da questão econômica, né? Porque, querendo ou não, a religião dentro daquela época ali, ela também faz um certo comércio ali, né? Tu tendo as pessoas do teu lado, né? Daquele meio. Só que isso, pessoal, enfraquece depois lá o imperador, né? Porque a maioria da população ali, dentro do Brasil, eles eram o quê? Católicos. A partir do momento, então, que a igreja para de apoiar o Dom Pedro II, isso também começa a levar numa decadência. Então, juntando as três questões ali, militar, católica e religiosa, é o que faz enfraquecer o império de Dom Pedro II e faz ele levar à decadência, sendo que lá no ano de 1889 terá o famoso golpe republicano. E depois, mais à frente, ali no ano de 1891, a gente vai começar um período conhecido da história que nós vamos ver à frente, tá? Pessoal, então a gente vai encerrar por aqui essa nossa introdução aos nossos estudos sobre as crises que levaram ao Império e vão sempre acompanhando na plataforma. Peço que leiam os textos que estiverem ali dispostos, façam os exercícios, tirem suas dúvidas, aí vamos usando aqui a nossa plataforma enquanto for necessário, tá? Bons estudos, tchau, tchau, pessoal!